Olá, bem-vinda, bem-vinde ao canal Cláudio Chaves. Vamos continuar com aquela série de vídeos sobre a suposta ignorância das pessoas que se sentem desconfortáveis com a democracia e por isso propõem um outro sistema de sociedade. No último vídeo, nós falamos que a democracia, né, não é algo natural, né? Ela foi imposta em um determinado momento da história, principalmente da história do Ocidente. E o segundo ponto, a democracia não é universal, né? Mais de 70% da população mundial vive sobre, ou sob, melhor dizendo, regimes não democráticos, não é? Então, quando as pessoas, muita gente, principalmente do campo chamado progressista, chama essas pessoas, né, que querem o fechamento do STF, intervenção militar, e querem colocar as leis da igreja como sendo leis civis, né, que ocupar os espaços públicos com a religião, colocar Deus, o criacionismo no currículo escolar, não é? Enfim, querem teocratizar o Brasil. Quando as pessoas chamadas progressistas chamam essas pessoas, rotulam essas pessoas de ignorantes, de estúpidas, de ultrapassadas, etc. e tal, né? Essas pessoas, primeiramente, elas ofendem as pessoas que são verdadeiramente ignorantes, porque ignorância não é um defeito, não é uma má qualidade, não é um desvio, digamos assim, de caráter, né? É uma limitação, né, que em certos níveis todos nós somos ignorantes em algum sentido ou em vários sentidos. Então, primeiramente, ofende a pessoa que verdadeiramente é ignorante. E segundo, que comete um erro crasso, porque eu repito, né? E à medida que a gente for fazendo esses vídeos, eu acredito que isso vai ficando mais nítido, que não se trata de ignorância. Não, se trata de uma contestação mesmo consciente, não é? Então, a gente precisa entender o contexto em que surge a democracia moderna, né? Essa democracia, separação dos poderes, poder executivo, legislativo, judiciário, eleições, essas coisas todas, né? E ela surge, né, em essa ideia surge em um ambiente, em um momento histórico de forte contestação do modelo de sociedade que estava vigente à época. E aí temos dois fatos que são emblemáticos, né, dentro desse contexto de surgimento da democracia moderna, que são a Revolução Inglesa, chamada de Revolução Gloriosa, no século XVII, né, no final do século XVII, 1688, e depois, na França, a Revolução Francesa, 1789, um pouco mais de um século depois da Revolução Inglesa. Não? Essas duas revoluções, né, são determinantes para mudar, né, a concepção ocidental de sociedade, de governo. Na Inglaterra, né, no Reino Unido, o absolutismo, né, que era aquela forma de governo em que, né, o rei e a igreja tinham todo o poder, né, era o absolutismo, né, era hereditário, né, vitalício e hereditário, né, a pessoa ficava no trono até morrer e depois passava para o filho, né. No Reino Unido, em algumas outras monarquias, continua até hoje. O que mudou, assim, hereditário e vitalício, né? Porém, não é mais absoluto, porque o rei ou a rainha não concentram mais todo o poder, né? Ele é uma figura muito mais decorativa, vamos dizer assim, né? Normalmente tem o primeiro-ministro ou tem o presidente, e ele sim, juntamente com o parlamento, com o congresso e tal, é quem tomam as decisões políticas, decisões do governo, né? Já no caso da França, o modelo implementado, substituindo o absolutismo, foi o modelo
presidencialista, né? Assim como é nos Estados Unidos, assim como é no Brasil e em grande parte do Ocidente, não é? Então, aí surge a democracia, e ela surge justamente em oposição à teocracia. Porque esses regimes eram regimes teocráticos. Inclusive, havia a doutrina, a concepção, a teoria do direito divino, de que os governantes, quando eles não eram considerados divinos, como era o caso dos faraós, dos césares, né? Quando eles não eram considerados verdadeiras divindades, verdadeiros deuses, eles eram considerados como representantes diretos de Deus. Portanto, contestar o rei, contestar a rainha, né? Era contestar o próprio Deus, né? Então, era um sistema teocrático, teocêntrico. Quantos cientistas, né, durante a Idade Média foram mortos, né? Quantos filósofos, quantos pensadores na Antiguidade e na Idade Média também, por contestarem esse sistema, por contestarem essa cosmovisão, essa compreensão de mundo que era o teocentrismo. Então vejam, isso vai provocar nas pessoas uma revolta, de modo que elas vão adquirir uma antipatia tão grande por Deus que elas não vão querer mais saber. Os iluministas, né, os filósofos iluministas, não vão querer mais saber não só do Deus católico, segundo a pregação, segundo a doutrina católica, que era a doutrina hegemônica, que era a igreja do Estado, a igreja mais poderosa da época, mas eles não vão querer saber mais de Deus de forma alguma. Eles vão dizer, como durante a Revolução Francesa, né, que Deus está morto, que tudo isso é superstição e que a única divindade que a humanidade precisa seguir é a sua própria razão, que o homem é capaz de resolver todos os seus problemas sociais, ambientais, de saúde, de educação, político, econômico, através da razão, através da ciência, através do conhecimento científico. Então, é dentro desse contexto que surge a democracia. Não é por acaso que a máxima definição de democracia é todo o poder emana do povo. Há um deslocamento, vamos dizer assim, extremo, né? Onde você sai de todo o poder emana de Deus, Deus é o centro de todas as coisas, tudo gira em torno de Deus, e agora, né, Deus é colocado de lado e todo o poder emana do povo, né? Em um certo momento aí eu fiz uma publicação onde eu disse o seguinte: por mais que a população de um país seja 100% dela cristã, né, numa constituição de um Estado democrático, não há espaço para Deus, nem no currículo de uma escola, de uma sociedade, de um Estado democrático. A sociedade pode ser religiosa, pode ser cristã, mas no Estado democrático não há espaço para nenhum tipo de divindade. Então, esse é o contexto em que surge a democracia, um contexto de contestação, de rejeição à ideia de Deus como sendo parte do aparato estatal. Tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente comenta um pouco mais a respeito das pessoas, né, que defendem, né, essa substituição ou essa modificação profunda na democracia, no sistema democrático.